Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que minha família é a mais pobre, e em Manassés, e eu em menor. Vou ler novamente. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Amém. Somente até aí. Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma oração breve. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Olha comigo, igreja. Bendito Deus, eterno Deus. Aleluia, Senhor. Ó Deus, pega a boca do seu filho. Manifesta a tua força. Por meio da palavra de Deus que vai sair do seu vaso. Aleluia, aleluia, aleluia. Abençoa, meu Deus, quem estiver assistindo este vídeo. Deus, que a sua glória e graça alcance os lares. Que a sua glória alcance as vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Pode se assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, essa mensagem, louvado seja Deus, sobre Gideão, o servo do Senhor, ela é bem conhecida, irmãos. Louvado seja Deus, mas para mim, entrar na mensagem e falar sobre Gideão, é preciso, louvado seja Deus, a gente ir para o primeiro versículo, louvado seja Deus, no capítulo 6 do livro de Juízes, porque diz a palavra do Senhor assim: porém fizeram os filhos de Israel, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor os entregou na mão dos midianitas. Louvado seja Deus. Irmãos, Israel era a nação eleita de Deus. Porém, Israel, irmãos,
louvado seja Deus, começou a praticar a idolatria, irmãos. Israel começou a se corromper, louvado seja Deus, com a vizinhança, louvado seja Deus, com as nações vizinhas. E ali, Israel deixou-se elevar por aquilo que eles ouviam, pela cultura dos demais povos. Israel, irmãos, que era um povo rico, um povo forte, nação eleita de Deus, agora começa a empobrecer. A Bíblia diz, irmãos, que Israel plantava, via os midianitas e destruía tudo aquilo que era plantado. Louvado seja Deus, aquilo que Israel tinha, os midianitas e os demais, os amalequitas, os cananeus e os povos do Oriente, vinham lá e tomavam tudo que Israel tinha. Louvado seja o nome do Senhor. De tal forma que diz a Bíblia que Israel começou a empobrecer. Irmãos, o pecado tem consequência. O pecado tem consequência. Israel, sendo nação eleita de Deus, povo eleito, uma nação abençoada, louvado seja Deus, começou a pecar contra Deus de tal forma que Deus entregou eles na mão dos midianitas, e agora eles começaram a pagar o preço pelo seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu olho para esta mesma palavra, irmãos, e eu louvo ao Senhor, porque diz a palavra de Deus no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz assim: as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, não são cada manhã, mas pela misericórdia, irmãos, houve um clamor em Israel. Houve um clamor. Oh, louvado seja Deus. Irmãos, muitas das vezes é dessa forma, na minha e na tua vida. É necessário nós entrarmos no estreito para a gente clamar de todo entendimento, de todo coração. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer nesta noite que basta um clamor para Deus salvar, basta um clamor para Deus derrubar as Maravilha! basta um clamor, irmãos, para Deus romper a atmosfera e fazer milagre na minha e na tua vida. Oh, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Israel já não estava aguentando mais a tão grande opressão que havia sobre Israel. Irmãos, louvado seja Deus, os midianitas estavam acabando com tudo que Israel tinha, irmãos. Eles estavam, a situação era tão terrível que eles viviam em cavernas, eles viviam escondidos. Louvado seja Deus, eu quero te dizer que quem tem que fugir é o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. O crente, quando ele está cheio da presença de Deus, Satanás não pode resistir à presença de Deus sobre a vida do crente. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Israel, louvado seja Deus, não aguentando mais a opressão, clamou ao Senhor. Oh, louvado seja Deus. Israel clamou e Deus respondeu. E a Bíblia diz que Gideão estava, louvado seja Deus, malhando trigo, quando o anjo do Senhor falou com ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Naquele momento, irmãos, o anjo do Senhor falou com Gideão. Gideão não era simplesmente um homem que ia responder, louvado seja Deus, que ia representar o povo, mas Gideão naquele momento, ele era uma resposta de um clamor, irmãos. Louvado seja Deus, através do clamor, Deus levanta Gideão. Louvado seja Deus. Eu acredito
Louvado seja Deus. Deus envia o seu anjo para falar com Gideão. Interessante, irmãos, é que o anjo desce justamente aonde está o altar de Baal, bem pertinho, irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que quando Deus quer operar, quando Deus quer fazer, não existe impedimento. Louvado seja Deus. É preciso acreditar, irmãos, que a promessa de Deus na vida dos seus familiares, na minha vida, na sua vida, louvado seja Deus, ela é maior do que o nosso pecado, ela é maior do que o nosso adversário, ela é maior do que a nossa dificuldade. A promessa de Deus é grande. Maravilha! Aleluia, Jesus! Aleluia! Louvado seja Deus! Quando o anjo vai falar com os gideanos, ele desce em Ofra, justamente onde estava o altar de Baal. E o anjo agora vira e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão não entendeu. Logo de princípio ele disse: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Deus falou: eu sou contigo. Aleluia! Aleluia, Deus! Louvado seja Deus. Por que dessa forma, irmãos? Porque Deus viu santidade no coração daquele homem. Deus viu valentia. Louvado seja Deus no coração daquele homem. O Senhor disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que Deus é contigo, irmão. Louvado seja Deus, o que você tiver que passar. Louvado seja Deus, não importa a dificuldade, não importa se é enfermidade, não importa se as portas têm se fechado. Deus é contigo. Louvado seja Deus. E quando Deus é com o homem, irmãos, aquilo que ele precisa, Deus supre. Glória a Deus, aleluia, Jesus! Deus estava com o povo no deserto e o povo precisou de pão e Deus supriu. Deus estava com o povo no deserto e o povo precisou de água. Deus fez sair água da rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava com 3 homens dentro de uma fornalha. Louvado seja o nome do Senhor. E o fogo não puderam queimar esses 3 homens, porque Deus estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, glória a Deus! Jesus! Aleluia! Deus escolhe o homem, irmãos. Não é, louvado seja Deus, pela posição eclesiástica. Deus não escolhe o homem, não é pela forma, pelo seu saber, pelo seu entendimento. Deus escolhe o homem, irmãos, não é porque ele é forte, porque ele é bonito, não. Deus escolhe o homem pelo seu coração. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que o Senhor é contigo e ninguém poderá te abater. Santo, santo! E a Bíblia diz assim: que toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Oh, louvado seja Deus. Quando Deus é com o homem, irmãos, não adianta Satanás investir contra ele. Quando Deus é com o homem, ele se torna um homem forte. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, irmãos, é campanha de avivamento. A Bíblia nos diz, irmãos, que a arca de Deus foi deixada na casa de Obed-edom. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Obed-edom começa a olhar em seu campo. Louvado seja Deus, de repente o campo começa a florescer. É pé de nada que tem 20 anos e não dá um fruto. De repente começa
Maravilha. Seja Deus, de tal forma, irmãos, que a fama espalhou-se em Israel. Louvado seja Deus, a fama do acontecimento, de tudo que Deus estava fazendo na vida de Obed-edom, chegou ao conhecimento do rei Davi. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Quando a presença de Deus está no lugar, irmãos, louvado seja Deus. Quando Deus está no lugar, batismo com o Espírito Santo começa a acontecer. Quando Deus está no lugar, Deus renova a nossa fé. Maravilha. No lugar, irmãos, louvado seja Deus. É Deus. As marcas do pecado, os grilhões do pecado caem por terra, porque Deus é luz. Oh, aleluia.
buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Deus quer ouvir o teu clamor. Grande Deus! Deus quer ouvir a tua oração. Que maravilha, Senhor! Louvado seja Deus. Mas, irmão Beto, mas eu sou pecador. A Bíblia diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Deus está aqui nesta noite. E Deus é o nosso libertador. Oh, aleluia. Nesta noite Deus derruba toda acusação. Nesta noite Deus derruba tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus é forte, irmãos. A presença de Deus é forte. Deus quer fazer algo na nossa vida. Israel estava cansado de sofrer. Israel estava cansado de sofrer. A opressão era grande. E de repente Israel clamou. Para de pedir oração para o teu irmão e fala com Deus. Deus quer ouvir aquilo que está no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, maravilha! Irmãos, quando a oração ela é feita da alma, do coração, Deus rompe os céus, Deus rompe as barreiras, e Deus vem e pensou para nos atender. Salmo 12, no versículo 5, diz assim: por causa da opressão do pobre, do gemido do necessitado, agora eu me levantarei e porei a salvo todos aqueles que invocaram meu nome. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Bastou um clamor para Deus descer lá onde estava o altar de Baal e nomear um dos filhos de Manassés para libertar o povo. Louvado seja Deus! Bastou um clamor, irmãos. Você quer ver mudança na vida do teu filho? Quer ver mudança na vida do teu esposo? Quer ver mudança dentro do teu lar? Quer ver mudança no teu emprego? Basta um clamor para Deus fazer algo. Aleluia! Oh, maravilha! A presença de Deus nos alegra. Sinto algo gostoso. Eu sinto a presença de Deus. Deus tem algo precioso para esta igreja, irmãos. Louvado seja o nome
criança morta. Aleluia. É a criança morta. Louvado seja Deus. Geazi voltou e disse: olha, eu fiz o que pude, mas não aconteceu nada. O menino continua morto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Desceu o profeta Eliseu e clamou sobre o menino. E Deus deu vida ao menino e o ressuscitou. Sabe o que é isso, irmão? Não estou entendendo, irmão Beto. Você vai entender agora. Aquilo, o cordão que Deus deu na tua mão, zele por ele. Não passe para a mão de Geazi, não. Deus deu é teu. Vai atrás dele. Deus entregou e é teu. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu não sei o que passa no teu coração nesta noite. Eu não sei como anda a tua vida. Mas aquilo que Deus te deu, não jogue fora. Aquilo que Deus te entregou, não passe para outro. Leva até o fim, porque a bênção é tua. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus é grande. Deus é poderoso e a sua presença está aqui neste lugar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O Senhor é contigo. Ah, se o Senhor é conosco, não é conosco, é contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aquilo que Deus nos deu, irmão. Louvado seja Deus. Não deve ser passado para outro. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus é aquele que repreende, aquele que ama. Deus é aquele que Ele fala de promessa, mas o mesmo Deus que promete é o Deus que cobra também, viu? Glória a Deus. Deus falou algo com Gideão, Gideão falou outra coisa. Se o Senhor é conosco, muitas vezes acontece isso no nosso dia, nos nossos dias, viu? Deus está falando uma coisa, a pessoa não tem coragem de falar o que Deus tem para falar e começa a passar a mão na cabeça. Deus está falando, Deus está revelando algo e a pessoa começa a passar a mão na cabeça. Ou tu é profeta ou tu é menino de recado. Em cima do muro não pode ficar. Ô, glória. Aleluia! Louvado seja Deus! Ou é profeta ou é menino de recado, irmãos. Se Deus mandou falar, fale! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Gideão, irmãos, louvado seja Deus, eu tenho que ir para onde Deus está me levando. Amém? Louvado seja Deus. Gideão fez uma oferta a Deus. E o Senhor recebeu essa oferta com fogo e consumiu o cabrito e os pães asmos que ele ofereceu em cima de uma pedra. Amém? Louvado seja Deus. Mas existe algo interessante, irmãos, que depois de Gideão ter oferecido a oferta a Deus, Deus disse para ele: olha, vai lá na casa do teu pai, pega um boi que está lá, de 7 anos, é o segundo boi, de 7 anos sacrifica, edifica um altar a mim e sacrifica ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A gente sabe que a primeira oferta que Gideão deu representa dízimo e oferta. O crente tem que ser fiel em tudo. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas essa segunda oferta, que ele tinha, mas não era dele. O que é que eu tenho e não é meu? O que é que você tem nessa noite e não é seu? Está enterrado. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, o que é que Deus te entregou que você não está usando? Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que é que Gideão tinha que não era dele? Louvado seja Deus. E quantas pessoas, não espera Deus cobrar mais do que já tem falado. Deus tem falado muito a respeito disso, irmãos. A respeito de pessoas que enterram o talento. Louvado
chamou para fazer, faça. Se for para louvar, louve. Se for para pregar, prega. Se for para profetizar, profetiza. E se for para cuidar da igreja, vem e cuide. É, Deus. Aleluia. As pessoas pensam, irmãos, que trabalho material na casa de Deus não tem valor. Muitos pensam isso. E o que é que os levitas faziam, irmãos? Existiam pelo menos 3 tipos de levitas. 3 Tinha um levita que cuidava do louvor. Tinha um levita que cuidava do incenso, o incensário, os candelários da casa de Deus. E tinha os coiatitas que levavam os instrumentos de Deus, que selava. Como assim, Roberto? Se a tenda estiver suja, ele limpava. Se não botasse linha, ele cortava e trazia e colocava lá. O que é isso hoje em dia, irmãos? Se a igreja está suja, precisa de alguém limpar. Então vamos fazer, não é obra de Deus. Aleluia. Tinha os gersonitas que trabalhavam constantemente na casa do Senhor, zelando pela obra, irmãos. Louvado seja Deus. Aquilo que Deus chamou para mim e para você fazer, é para a gente fazer. Ei, sacrifica a Deus o boi que Deus te deu. Aleluia. Aquilo que Deus te deu não é teu. Venha sacrificar a Deus no altar. Ah, irmão, mas se eu usar, alguém vai me atacar. Se eu usar, alguém vai me apedrejar. E quem falou para você que profeta de Deus veio na terra para agradar alguém? Aleluia! Se eu louvar alguém, pode ser que diga que eu não estou cantando bonitinho. Ei, o seu negócio é com Deus. Aquilo que Deus te entregou, irmão. Louvado seja Deus. Não adianta você querer passar para o outro, não. Não adianta você entregar na mão de Gease aquilo que Deus te deu. Sabe por quê, irmãos? Porque isso só vai tardar a bênção de Deus na tua vida. Viu? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Irmãos, louvado seja Deus. Um homem por nome de Jonas, Deus chamou ele para um mistério, no qual ele precisava levar uma palavra de arrependimento para uma cidade chamada Nínive. E a cidade não era uma das melhores, não, irmãos. Só para você ter uma ideia, eles pegavam e faziam pirâmide com cabeça de visitante. Só para você ver, só tinha gente boa lá. Na hora que Deus falou para Jonas ir lá, irmãos, Jonas já se desesperou na hora. Já comprou uma passagem direto para Tarsis e ó, ele foi até Jope, comprou uma passagem para Tarsis e ó, foi-se para fugir da face de Deus. Saiba nessa noite que eu e você não vamos conseguir fugir daquilo que Deus nos chamou. Louvado seja Deus. A presença de Deus está nesse lugar, irmãos. Aquilo que você precisar, Deus vai suprir. Mas você não vai poder fugir do chamado de Deus na sua vida. Aleluia! Santo é teu nome. Aleluia. Ele correndo, de repente começa a acontecer um reboliço no mar. Porque o vento soprou e as águas começaram para lá e para cá. E o negócio foi ficando apertado. E foi ficando apertado de tal forma que o capitão do navio entrou em desespero e começou a jogar tudo quanto é caixa que tinha fora. E Jonas dormindo, irmão. Lá embaixo do porão, sossegado, e o vento soprando. Ei, não espere o vento. Não espere o vento. Louvado seja Deus. Deus te chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Confia no Senhor e faz aquilo que Ele
Ele te chamou. Louvado seja Deus para fazer. Não espera o vento. Até que chega uma hora que eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. E Deus entrou no negócio, justamente para pegar o profeta. Aí o profeta foi chamado lá. Ele disse: olha, me declara agora de onde você é. Qual é a tua ocupação? Quem é o teu Deus? E de que povo tu é? Ele disse: eu sou hebreu e temo ao Deus do céu e estou fugindo dele. Mas se vocês me jogar dentro do mar, você pode ter certeza que o vento vai se acalmar e o mar vai cessar. E assim foi feito. Jonas foi jogado. E a Bíblia diz que foi uma baleia. Lá no Evangelho de Mateus diz que uma baleia o engoliu e soltou ele lá onde Deus queria. Está entendendo, irmãos? Quem não quer fazer a obra de Deus por força, ou melhor, por amor, vai pela dor. Se Deus quiser que a minha pessoa vai até o hospital levar uma palavra, e se eu não quiser ir com os meus pés, Deus providencia uma ambulância e me leva até lá. Está entendendo, irmãos? Esse é o Deus do céu, irmãos. Porque foi assim que Deus fez com Jonas. Jonas não foi pela sua própria vontade. Ele foi lançado ao mar, uma baleia o engoliu e levou ele até a cidade para ele proclamar o que Deus queria. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é teu nome, Deus. Aleluia. É campanha de avivamento, irmãos. E a presença de Deus está nesse lugar. Aleluia. Para Deus nos avivar, irmãos, nós temos que estar na sua vontade. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Para Deus nos avivar. E Deus é com sua igreja, irmãos. Deus é com seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário que nós estejamos na palavra, irmãos, na obediência, irmãos. Louvado seja Deus. É necessário entregar o novilho que Deus quer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus escolheu Gideão, e com apenas 300 homens. Louvado seja Deus. Deus fez um reboliço tão grande, irmãos. Louvado seja Deus que com 300 homens foi vencido 3 exércitos. É, Deus. O primeiro exército dos midianitas, o segundo exército, amalequitas, e o outro dos povos do ocidente, diz a Bíblia. Foram 3 exércitos. Louvado seja Deus. Deus falou: leva o cântaro. Quando chegar lá, vocês quebram o cântaro d'água e tocam a trombeta. Sabe por que existe um mistério? O cântaro d'água, irmãos, a água representa a presença do Espírito, mas representa também a palavra. Louvado seja Deus. Se você quiser tomar posse, se você quiser vencer o exército inimigo, você tem que estar na palavra, irmão. Na obediência. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem que estar na palavra. Quando eles quebrou o cântaro, louvado seja Deus, derramou a água, simbolizando a presença de Deus, a palavra de Deus. Louvado seja Deus naquele campo de guerra. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Não adianta o crente querer ir para a guerra sem a presença de Deus, não. Não faça isso não, que você morre. Não faça isso não, irmãos. Quer fazer visita, faça, mas consagra a tua vida a Deus primeiro. Aleluia. Quer trabalhar na obra, trabalhe, mas consagre a tua vida primeiro. É, Deus. Aleluia. Não ande fora da palavra, não, porque o que Deus tem para você é dentro da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Seja sujeito à palavra, irmãos, que a palavra de Deus é que faz a diferença na nossa vida. É verdade. Todas as coisas o Senhor formou pela palavra. Aleluia. Deus disse: haja luz, e houve luz. Olha o poder da palavra de Deus. Aleluia. Haja separação,
entre água e terra seca, e houve separação. Palavras. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus deu a vitória para o povo através de Gideão, mas houve um clamor que fez toda a diferença. Louvado seja Deus. Saiba nesta noite que o teu clamor nesta noite não foi em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba nesta noite que Deus trará a resposta para a minha e para a tua vida. Em nome de Jesus. Quebrou-se os cântaros. Agora é a hora de tocar a trombeta. Louvado seja Deus. Na hora que toca aquela trombeta, irmãos, tem um símbolo do louvor. Tocar a trombeta tem dois símbolos. O primeiro, o Atalaia, ele tocava a trombeta para anunciar quando vinha inimigo. Louvado seja Deus. Mas também tem um símbolo do louvor ao Senhor. Muitas das vezes a pessoa teme em louvar ao Senhor. Muitas das vezes é dada uma oportunidade e a pessoa corre da oportunidade, que é uma beleza. Tem gente que tem pavor, irmãos. Louvado seja Deus. Mas Deus te convida a louvar esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tocou-se a trombeta. E a Bíblia diz que Deus fez um rebuliço tão grande que aquele exército se matou entre si. Aleluia. E o povo foi vitorioso. Aleluia. A resposta de um clamor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Saiba que o clamor vai fazer a diferença. Esta noite já fez. Amém? Pelo poder da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Assim nesta noite, louvado seja Deus. Eu quero pedir para os irmãos se porem de pé. Amém? Para a gente. Louvado seja Deus. Para a gente fazer um clamor ao Senhor. É Deus. Seja Deus. Aleluia. O que é que você precisa nesta noite? Glória a Deus. O que é que você precisa? É cura? Deus tem. É uma porta de emprego? Deus tem. É um processo da justiça? Deus tem poder para ir lá e romper, irmãos, toda barreira. Louvado seja Deus, mas você precisa crer no poder da sua oração. Louvado seja Deus, não é oração minha, é sua. Deus quer ouvir você. Amém? Amém. E só vão orar comigo aqueles que querem a vitória. Aleluia. Louvado seja Deus.